Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do podcast Politiquei. Hoje estamos recebendo aqui no podcast ele que é médico, já foi vereador aqui na capital Goiânia, é pré-candidato a deputado estadual e presidente do Mobiliza 33, doutor Paulo Dyer. Seja muito bem-vindo, doutor, ao podcast. Obrigado, Carlos, pela oportunidade. É uma honra muito grande estar aqui falando com você. A honra é nossa. Muito obrigado por atender tão prontamente também o convite. E vocês que estão nos assistindo, não se esqueçam, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, curta nossas redes sociais, também vai aparecer aqui para vocês a rede social do Dr. Paulo Dyer. E não se esqueçam então de compartilhar bastante esse episódio, porque o tema está muito interessante. As eleições desse ano, Paulo é mais um candidato, pré-candidato nesse momento, né, ao cargo de deputado estadual. Estamos ali competindo por mais uma vaga na Alego. Mas, Paulo, antes de entrar nesse aspecto político especificamente, eu quero conhecer um pouco mais, né, e aquelas pessoas também que estão nos assistindo, sobre a sua história, né? Você já participou de outros pleitos, foi bem sucedido, inclusive, foi vereador em Goiânia. Mas como tudo isso começou, né? A sua carreira como médico, muito bem sucedido, depois vem para a política. Pode falar um pouco sobre isso então, Paulo? Bem, Carlos, eu sempre fui um apaixonado no trabalho social, em ajudar as pessoas, né? Então, desde da minha residência médica aqui na Santa Casa, nós já fazíamos um trabalho de atendimento a alguns pacientes que estavam encontrando dificuldade em obter ali um exame, uma consulta, um atendimento. Então, a gente começou a fazer, desde aquele tempo, no hospital com o qual eu trabalho, esse atendimento. Isso foi crescendo ao longo dos anos, virou um movimento social de mutirões de atendimento. E em 2016 fui convidado a participar de uma eleição municipal para vereador e alcançamos ali o êxito. Me tornei vereador em Goiânia, né? Sim. E aí iniciamos um trabalho na Câmara Municipal, muito voltado também a essa questão da área médica, do atendimento médico, em tentar levar para a população um atendimento médico com equidade, com rapidez, agilidade, com humanidade. Sim. E esse papel de vereador aqui na nossa capital, né? Você podia também nos falar um pouco sobre essa sua experiência, né? Você tem uma marca muito forte que é a saúde pública, né? E como que foi atuar dessa forma, só que agora como um agente político, Paulo? A Câmara Municipal, para mim, ela foi muito importante porque foi uma escola para mim, né? Assim, como eu participava da política apenas de bastidor, né? Não tinha ali essa vivência, né? Durante a Câmara Municipal, eu tive a oportunidade de estar discutindo mais abertamente a política, participando das discussões, né, das votações, e eu tive uma felicidade muito grande. Sim. Eu participei de uma administração com o nosso ex e saudoso querido prefeito Iris Rezende, Perfeito. Que era um gestor muito capacitado, muito habilidoso, muito articulado. Então isso para mim foi muito importante e somou muito a essa carreira que estava se iniciando ali na Câmara Municipal de Goiânia. Então nós tivemos a oportunidade de defender muito a saúde, buscar aí tentar ajudar e orientar os nossos secretários para que a população pudesse ter de fato um atendimento médico à altura, né, que condizente com aquilo que é a necessidade da população. Paulo, para esse pleito, além da saúde, né, claro que sempre é uma grande marca sua, uma bandeira que você sempre levanta e carrega consigo. Eu queria então entender um pouco mais sobre as suas propostas, né? O que nós podemos esperar, caso eleito, né, do deputado estadual Paulo Dyer, né? Hoje, claro, além da saúde, o que você pensa em contribuir, trazer sua contribuição para o nosso estado, Paulo? Nós temos que ter uma assembleia que seja um poder independente, mas que caminhe em harmonia com o executivo. Certo. É importante que o próximo governador tenha ao seu lado uma assembleia forte. Eu já tenho um carinho muito grande, um trabalho muito forte em relação à eleição de Gustavo Mendanha como nosso próximo governador. Né? Há muito tempo eu acompanho o trabalho do Gustavo e eu fui vendo o destaque, né, e a sua ascensão no decorrer da sua trajetória política. Perfeito. Ele que foi vereador por 2 mandatos, presidente da Câmara Municipal de Aparecida, foi eleito no primeiro turno em 2016 prefeito e reeleito em 2020 com quase 100% dos votos. Teve 98,99% dos votos válidos. É uma marca muito importante. Foi o prefeito mais bem avaliado e mais bem votado no país. Sim. Então eu vejo nele um gestor muito capacitado. E o trabalho que ele desenvolveu durante a pandemia me chamou a atenção. Enquanto nós tínhamos, de um lado, um governador que trancava as pessoas em casa, limitava as pessoas a não poder nem buscar a sua subsistência. Sim. Nós tivemos lá em Aparecida Gustavo, que não é médico,
mas buscou aí em Israel o melhor formato de enfrentamento à Covid, fazendo o lockdown escalonado, né? Foi o prefeito que mais testou pacientes, que mais vacinou pacientes, também colocou à disposição o tratamento precoce, que foi abolido, né, e demonizado pelo atual governador. Então, sim, o Gustavo fez um trabalho impecável durante a pandemia, salvando vidas, preservando os empregos, e isso me chamou a atenção. Então, eu vejo que o Gustavo vai precisar de uma assembleia forte, de deputados que estejam alinhados com esse novo modelo de governar. Um modelo moderno, atuante, firme, corajoso, e é por isso, e esse posicionamento me motivou ainda mais a participar desse pleito. Eu estava um pouco distante da política, eu tive alguns dissabores em relação à eleição passada. Então, mas vendo essa movimentação, a necessidade de termos pessoas alinhadas a esse projeto, isso me motivou. Dentro de um grupo também que nos acompanha, que também pediu para que nós colocássemos o nome à disposição. Sou o presidente de um partido político, que é a Mobilização Nacional. Montamos durante esses 2 anos chapas competitivas, temos uma chapa forte para deputado federal, uma chapa muito bem montada para deputado estadual, com a possibilidade de termos até 2 deputados eleitos dentro dessa chapa. E isso, então, faz com que a gente venha com muita disposição para esse pleito, principalmente diante desse posicionamento do nosso pré-candidato ao governo, que é Gustavo Mendanha, com coragem, com determinação, e isso certamente nos motiva, nos move a querer aí acompanhá-lo. Certo. PMN, inclusive, o Mobilização, já mudou o nome, desculpa, Paulo, mas a Mobilização Nacional, Mobiliza 33, né, ele foi um dos primeiros partidos, inclusive, que declarou apoio à pré-candidatura de Gustavo Mendanha ao governo do Estado, que vai estar conosco aqui já na próxima semana, mas foi um dos primeiros partidos, né? Vi você também como muito atuante ali em alguns eventos, né, que o Gustavo desenvolveu, criou, alguns eventos voltados ao lançamento de uma pré-candidatura e tudo mais, e foi notícia também em todos os jornais, né? Um dos primeiros partidos que estavam alinhados realmente com o projeto do Gustavo. Agora, a pergunta, você já entrou num aspecto político, né, muito importante, inclusive, que é a questão dessa disputa pelo governo do Estado. Hoje nós temos bons nomes concorrendo esse cargo, né? Nós temos a reeleição do governador Ronaldo Caiado, nós temos aí Marconi Perillo pontuando muito bem nas pesquisas, mas ainda existe uma indefinição. Gustavo Mendanha, Major Vitor Hugo, Volmir Amado. Como que você está enxergando esse cenário? Caso o Marconi realmente participe desse pleito, você acredita de fato que Gustavo ainda é talvez o candidato a bater a reeleição de Ronaldo Caiado ou não? Como que você vê isso? Eu não tenho dúvida nenhuma em relação à eleição do Gustavo Mendanha. Eu estou andando com o nosso pré-candidato pelo estado de Goiás. Sim. E eu não encontro nada favorável ao atual governo. Eu participei da campanha, infelizmente, do atual governador. Certo. Né? Eu tive a oportunidade de estar em alguns eventos onde ele fez promessas que eram muito fáceis de ser execuíveis, como, por exemplo, em relação aos nossos impostos, o ICMS dos combustíveis, no momento mais difícil das nossas vidas, perdendo empregos, perdendo vidas, seria um gesto até humanitário em você fazer redução dos impostos, já que o governo federal já havia sinalizado. E o governador sempre muito duro, com muita maldade, com muita perseguição, tentando impor sua vontade a qualquer forma, fez com que a população penalizasse ainda mais. Isso foi uma das marcas desse governo, que é a perseguição, a maldade, a falta de sensibilidade, o não escutar as pessoas, humanização. Então é um governo que deixou a parte de humanização do lado e não cumpriu aquilo que era promessas de campanha, como, por exemplo, as 18 policlínicas, que tinha que ter sido feito principalmente com essa robustez de investimentos que foram feitos durante a pandemia. Não temos nada, não ficou nenhum legado desse trabalho. Apenas hospitais de aluguel, hospitais de campanha que não estão mais aqui. E a Covid está voltando. Então, sim, foi um governo que não soube aproveitar essa oportunidade. E o bom gestor, ele se mostra justamente nos momentos de dificuldade. Porque a pandemia foi para todos. E o que aconteceu em Aparecida? Gustavo se destacou com o modelo israelense, salvando vidas, preservando os empregos. E isso chamou a atenção. Certo, certo. Você, claro, estou percebendo aqui na conversa que uma das principais bandeiras e pautas, claro, né, que o Mobiliza 33 tem,
Primeiro, claro, é com o compromisso com a eleição ali dos seus pares, né, da sua chapa e tudo mais. Mas depois, é claro, com a eleição ao governo também de Gustavo Mendanha. Gustavo, de fato, é um jovem competente, né, tem uma aprovação muito grande ali na prefeitura em Aparecida de Goiânia. Você está enxergando alguma dificuldade a nível de interiores, né? Fala-se muito que o interior, às vezes, é o que mais reelege governador, né? E o Gustavo tem ainda, neste momento que nós estamos conversando, né, muito pouco conhecimento por parte desse eleitorado. Qual que é a estratégia, então, que este grupo ao qual você também pertence, né, para, de fato, adentrar e romper essas barreiras e, de fato, tomar sua posição nos interiores? O principal de uma eleição primeiro, é o equilíbrio do candidato e a sua capacidade administrativa. Certo. Gustavo já mostrou que tem capacidade administrativa. Ele governou Aparecida e foi reeleito com quase a totalidade dos votos. Sim. A maior votação de um país. Isso nos mostra o quê? Que o trabalho que está sendo executado tem aprovação da população, confiança da população, credibilidade. Então nós já temos o melhor produto. O que nós temos que fazer hoje é fazer com que as pessoas saibam que existe um outro nome que tem qualidades que o outro não tem. E hoje, essa ferramenta aqui, um aparelho telefônico, ele está nas mãos de quase todas as pessoas. Sim. Então é muito fácil levar informação. E Gustavo tem andado, eu tenho andado com ele por todo o estado de Goiás, até com alguma dificuldade, porque as nossas rodovias elas estão deterioradas, né? Nós temos um governador que chega ao final do seu governo e pouco fez, né? Tão pouco preservou aquilo que já tinha. Então, assim, regiões que estão faltando 8 quilômetros de asfalto, 3 quilômetros de asfalto, coisa pouca, não tem acesso, não tem acessibilidade. Então, um governador que fez muito pouco pelo estado de Goiás. Na questão energética também, né, quanto de investimento de empresas que nós perdemos. Primeiro, porque os incentivos foram retirados. Perdemos já muitas empresas, muitos postos de trabalho no estado de Goiás. Depois, a questão energética. Nós temos hoje uma Enel que foi combatida por esse atual governador e hoje parece que ele virou garoto propaganda dessa companhia e não cobra um serviço de qualidade. Então, muitas empresas estão deixando de vir para o estado de Goiás porque não tem energia para chegar até aquele ponto. Então, o quanto que o nosso estado não está perdendo com um gestor que não tem habilidade, que não tem capacidade de gestão e, o que é pior, não escuta as pessoas. E, do outro lado, nós temos um jovem, moderno, determinado, que tem um chamamento. Eu notei isso no Gustavo. O projeto político dele, como o Gustavo ele é um cristão, né, ele já é a 5ª geração dentro da sua família de evangélicos, ele tem um chamamento para governar o povo de Goiás, para nos salvar desse tirano que está aí, deteriorando o nosso estado e matando a nossa população. Paulo, você entrou agora num aspecto, vamos fazer um bate-volta toda hora e vamos voltando para a política e vamos voltando para a vida pessoal, né? Qual que é o perfil, então, também do Paulo Dyer, né? É um político de esquerda, centro, direita, é cristão? Quais são os seus princípios familiares, como povo, como sociedade? O que você realmente espera deixar como legado nessa terra? Sou cristão, né? Meu posicionamento político é de direita, né? Eu defendo a família, esses princípios religiosos, né? Minha esposa, ela também é uma evangélica, eu tenho 2 filhos, né? O Paulo Neto com 6 anos, a Esther vai fazer 3 anos agora no próximo mês. Então, sim, eu defendo essas pautas de direita. Na Câmara Municipal de Goiânia tivemos a oportunidade de combater, né, diretamente alguns posicionamentos que foram surgindo, como, por exemplo, né, o nome social, né, o banheiro social, que era para ter sido implantado em Goiânia. Nós fizemos uma defesa, conseguimos impedir essas votações, né? Como Conselho LGBT, nós militamos, trabalhamos muito para que ele não acontecesse e fomos vitoriosos, graças a Deus. Então, esse é o meu posicionamento. Eu defendo família, defendo os princípios religiosos, sou contra o aborto, totalmente contra o aborto, sou médico, ginecologista, obstetra, trabalho, luto pela vida em todas as circunstâncias. É isso aí, você que está nos assistindo então, nós estamos apresentando a vocês mais um perfil, né, de um pré-candidato a deputado estadual aqui por Goiás. Então, se você se alinha, né, com as suas ideias, ideologias e politicamente com o perfil do Paulo Dyer, não esqueça,
de segui-lo nas suas redes sociais, está aparecendo aqui na telinha para vocês, tá bem? Vai lá, compartilhe também esse podcast que está disponível no YouTube e também no Spotify. Compartilhe no grupo da família, vamos levar informação, pessoal. Vamos debater sobre política, conversar um pouco sobre política, porque esse é o momento, né? Da gente aprender para votar de uma forma consciente e da maneira mais correta possível. Dando continuidade, então, Paulo, aqui no nosso programa, qual que é a sua avaliação, voltando para o aspecto político já, da gestão do atual prefeito de Goiânia, Rogério Cruz? Uma nota, se você puder me dar de 0 a 10 e por quê? Respeito o atual prefeito de Goiânia, foi meu colega parlamentar, fui vereador com ele. Sim. Militamos em muitas causas juntos, né? Inclusive sobre o aumento do IPTU, né? Nós trabalhamos juntos para que não aumentasse o IPTU naquela época. E qual foi a sua posição quando viu aumentando a gestão dele? Totalmente contrário, um momento inadequado, a população hoje não suporta mais essa carga tributária tão alta e tão pouco está sendo oferecido em retorno. Né? Você paga os impostos e você não recebe nada em troca. E naquele momento, até hoje, já que a minha área é saúde, nós temos uma saúde precária. Então, a gente não pode falar em pensar, não podem pensar em aumentar tributos. Nós temos que desonerar a população e oferecer serviços, né? Porque temos uma carga tributária muito alta e pouco está sendo oferecido à população. Então, voltando um pouco, tive essa oportunidade, fui vereador, tenho o maior respeito por ele, mas eu vejo que Goiânia Goiânia está sem um prefeito, né, legitimamente empossado, eleito. Porque certo. As pessoas queriam que quem estivesse no governo da nossa cidade fosse Maguito Vilela, sim, né, e não Rogério Cruz. Né? Eu até fiz um alerta em relação a isso no momento eleitoral. Sim. Fui duramente criticado. Né? O próprio governador disse que eu fui insensível, desumano, mas porque eu apenas estava colocando a minha opinião como profissional médico, vendo o que estava acontecendo. Toda a manipulação que estava acontecendo no programa eleitoral apenas para vencer umas eleições, deixando de lado aquilo que seria o avançar de uma cidade e a continuidade de um trabalho tão bem executado, a duras penas, do nosso saudoso Íris Rezende. Eu participei da gestão do Íris, lutamos muito para termos uma cidade pujante, com obras estruturantes, como os nossos viadutos, né? Você conseguir recapear toda a cidade. Então, foi um trabalho que se iniciou e que parou, porque nós não temos hoje um prefeito que tenha tanta habilidade quanto o nosso prefeito Íris, que, repito, né, as pessoas saíram no domingo pela manhã para votar no Maguito e receberam o Rogério como prefeito. E eu fiz esse alerta. No entanto, a cidade não teve tempo para assimilar aquilo que eu estava querendo passar. Né? E o tempo mostrou quem estava com a razão. Infelizmente, não era o meu desejo que isso acontecesse, hora nenhuma. Claro. Mas eu não posso também me esquivar das minhas obrigações. E principalmente como parlamentar e sendo médico, vendo o que estava acontecendo. Um pré-candidato que disputou uma eleição dentro de uma UTI, lutando para sobreviver, com ECMoterapia, que eu sei muito bem o que significa uma ECMoterapia, é um pulmão artificial, com diálise contínuas, significando que nós já não tinha mais a função renal preservada, com uma via respiratória definitiva, com uma traqueostomia e em coma. Como que um prefeito desse tem capacidade para, assim que iniciar o pleito, administrar a cidade? E os programas eleitorais sempre fomentando pelo seu próprio filho que ele estaria presente no segundo turno, inclusive. E eu sabia que isso era impossível de acontecer. É lógico que a gente desejava que o saudoso governador Maguito estivesse bem, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E eu trouxe a realidade à luz, mas não houve tempo para a sociedade entender o que de fato estava acontecendo. E nós temos aí o resultado. Perfeito. Um prefeito que não tem muita habilidade de gestão. E na sua visão, qual que seria a nota? Uma avaliação para essa gestão? 0. Zero, literalmente zero. Não tem nada realmente ali que lhe aprova. Eu não consigo ver nada que possa aprovar. Então eu vou até partir para uma outra esfera que você conhece muito bem, esteve na Câmara Municipal, que agora é presidida por Policarpio, né? E é inclusive pré-candidato também a deputado federal. Na sua avaliação, como que está sendo a gestão por parte do Policarpio, né? Tudo que está acontecendo, a Câmara também foi palco de muitas polêmicas, né? Houve também muitas alterações depois do seu mandato, né? Depois do seu
seu pleito. Então, como que você enxerga e qual que é a avaliação que você tem hoje também da Câmara Municipal de Goiânia? Eu fiquei muito distante da Câmara Municipal nesses últimos meses, né? Depois que eu não sou mais vereador, então é difícil avaliar. Eu posso avaliar no momento que eu estive lá como vereador. Uma administração razoável. Eu acho que nós poderíamos fazer muito mais por Goiânia, dentro desse poder tão importante como a Câmara Municipal, com um orçamento tão grande que tem. Um orçamento de quase 14 milhões por mês. Sim. Né? Então, há que se investir mais, esses recursos poderiam ser direcionados para a população diretamente, seja com atendimento médico, fomentando a cultura, incentivo ao esporte. Né? Isso nunca foi feito. Né? A Câmara Municipal se limita ali hoje, né, infelizmente, a corroborar com aquilo que o prefeito determina, o que não é salutar, o que não é bom para a saúde da cidade, porque são poderes independentes, sim, mas que tem que ter harmonia. No entanto, isso não acontece hoje. Nós temos uma Câmara hoje, ao meu ponto de vista, ao meu ponto de ver, subserviente. Na nossa gestão, não. Tínhamos uma Câmara muito melhor, muito mais participativa, né, com muitas audiências públicas, e um prefeito também austero, rígido, né, que fazia economia. Eu sempre vi o Íris lá fazendo cotação de preço até para comprar roçadeira. Então você vê que ele tem uma preocupação com o dinheiro público. Eu não vejo essa preocupação hoje. Perfeito. Bom, em relação ao governador Ronaldo Caiado, você já teve a sua aqui avaliação, falou um pouco sobre realmente algumas pautas importantes, mas eu queria também essa avaliação. Vamos para a nota, né? De 0 a 10 também. E por quê, Paulo? Nota 0. Zero também. Então. Primeiro porque não cumpriu aquilo que falou durante o seu programa eleitoral. Certo. Né? Uhum. Criticou o ICMS do combustível, o governo federal abaixa, ele não abaixa. Certo. Muito pelo contrário. Aumenta e congela. Né? Colocou o nosso Estado num regime de recuperação fiscal que trava a administração pública. Né? Em relação aos concursados da Polícia Militar. Hoje nós temos um efetivo com 2.000 homens a menos do que quanto ele recebeu. Sim. Então, nós estamos perdendo o nosso efetivo policial. Né? Graças a Deus, nós temos uma polícia militar, e uma polícia civil, polícia penal, uma polícia penitenciária atuante e que trabalha independente de governo. Certo? São pessoas, são homens e mulheres determinados a trabalhar e entregar segurança à população. E estão enxugando gelo e trabalhando com efetivo hoje, com 2.000 homens a menos do que quando o governador assumiu. Sequer convocou aqueles que haviam passado nos concursos anteriores. Não tem preocupação com a segurança, coisíssima nenhuma. Se tivesse preocupação, nós tínhamos mais soldados trabalhando, mais policiais sendo convocados, chamados, né, para ocupar essas posições importantes. Quantos municípios nós não temos hoje que não tem sequer um policial militar? Mais de 100 municípios que não contam com a presença da Polícia Militar nos seus municípios. Delegacias, quase 150 municípios não tem delegado. Isso é muito ruim, isso fomenta a criminalidade. Sim. Doutora, eu quero saber um pouco sobre a sua visão como médico, né? Houve-se, claro, uma conduta por parte do governo do estado dentro da pandemia. E do governo federal foi uma conduta totalmente diferente, né? Então, como médico, não como político, né? Aonde foi que aqui o Ronaldo Caiado, como governador de Goiás, mais acertou e mais errou? E por quê? Politizou a todo tempo infelizmente, né, levou para o campo político, sim, pessoalizou um confronto direto com o nosso presidente Jair Bolsonaro, né, tomando medidas duras, goela abaixo das pessoas, no momento inoportuno, pondo as pessoas, trancafiando as pessoas nas suas casas ou na cadeia. Sim. As pessoas, eu me lembro muito bem de mulheres sendo algemadas na rua, porque estavam lutando para sobreviver. Eu sou médico, eu tenho uma situação financeira equilibrada e eu não consigo ficar um mês me afastando das minhas atividades. Certo? Não consigo. Imagina uma pessoa mais humilde. Mas por conta de uma pandemia, isso não seria necessário naquele momento? Um lockdown? Qual que é a sua visão como isso, doutor Paulo Dario? Um lockdown planejado. Certo. Onde você sabe quanto tempo vai tirar aquelas pessoas de circulação e o que essas pessoas vão receber em contrapartida. Perfeito. Não foi feito nada. O Gustavo fez o contrário. Ele manteve a economia da cidade. É claro que naquele momento ele enfrentou algumas situações que estavam em desacordo com as medidas que ele ia tomar, que era o lockdown escalonado. Fechava uma área e abria uma outra. Mas com o passar do tempo, o próprio comércio foi entendendo que aquele era o melhor modelo. Porque o governo do estado, a todo momento, fechava a cidade.
Abria uma semana e fechava mais um mês. Então, aquilo gerava uma instabilidade muito grande. E quem é comerciante sabe. Não tem como você abrir hoje e fechar daqui uma semana sem uma previsibilidade. E o Gustavo fez isso com muita inteligência. Ele manteve o lockdown escalonado. Então, o comerciante ele sabia que naquele determinado momento ele ia manter a sua atividade comercial funcionando. Então, ele se preparava para aquilo. Não tem como. Então, o governador, como nasceu em berço de ouro, nunca passou dificuldade na vida, não sabe o que é isso, teve dificuldade. E colocou os pés pelas mãos e levou a nossa população a uma situação muito pior do que a própria pandemia nos levou. Perfeito. Se tratando então de saúde pública, né? Como que hoje o senhor enxerga, né, as nossas carências, em primeiro lugar, aqui no estado de Goiás, se tratando de saúde pública, e também aonde é que o senhor, como deputado, poderia talvez agir para que de forma melhorasse esse cenário? Quando você tem um governador que sabe trabalhar e tem desejo de transformar a vida das pessoas, ele pode contar com uma Assembleia forte ao seu lado, dando sustentação ao seu governo. É isso que Gustavo vai precisar, de uma Assembleia forte e que dê a ele condições de implantar as medidas necessárias para que tenhamos uma saúde com equidade, com agilidade, né, com presteza, com bons profissionais, bem remunerados, trabalhando com vontade. Hoje nós temos o contrário. Uma deficiência de profissionais na área, profissionais que estão trabalhando com a carga horária exaustiva, uma remuneração muito aquém daquilo que é previsto, né? Uma população que não recebe um atendimento com qualidade no seu devido momento. Nós temos aí uma carência muito grande em leitos de UTI. É inadmissível um paciente aguardar 1 minuto um leito de UTI. Quando o paciente necessita de um leito de UTI, aquele leito tem que ser disponibilizado imediatamente. Sim. E o que acontece? 1 dia, 2 dias, 1 semana, o paciente aguardando leito de UTI. Meu telefone ele é aberto à população. O que eu recebo de pedidos, doutor Paulo, por favor, minha mãe está aqui já há 3 dias aguardando um leito de UTI, numa UPA, em algum lugar, e eu fico desesperado. Porque essa paciente não pode ficar 1 minuto sem esse leito. E nós não temos esse leito à disposição. Nós temos uma saúde hoje precária. Onde estão as 18 policlínicas que o governador fez o compromisso de entregar para o estado de Goiás? Sim. Isso nunca aconteceu. A única coisa que o governador fez foi trocar o nome de alguns hospitais do seu antecessor. Só, mais nada. Então, assim, é um governador que até hoje não mostrou a que veio. Doutor Paulo Daher, o senhor falou em notas, né, e a nota para o governo do estado, como para a prefeitura de Goiânia, foi 0, certo? Mas nós vimos muitas vezes aí, inclusive na televisão, propagandas do governo e tudo mais, alguns pontos importantes na gestão de Ronaldo Caiado, como, por exemplo, o aumento, né, da sensação, inclusive, de segurança e realmente abaixo o índice de criminalidade no estado, agora após sua gestão. E segundo foi, o estado de Goiás está em primeiro lugar no IDEB na educação, né? Vamos falar sobre esses dois assuntos especificamente, segurança e educação. Certo. No seu ponto de vista, então, até pela nota e avaliação que foi 0, onde nós podemos, então, melhorar mais nessas duas questões, segurança e educação do nosso estado? Primeiro ponto. Sensação de segurança não é segurança. Certo. Você colocar uma viatura parada em um ponto estratégico da cidade, com o giroflex ligado à noite, para o cidadão ver que tem uma viatura ali, mas ele não pode se deslocar, isso não é segurança. Segurança é você colocar um efetivo adequado, com numerário apropriado. Nós temos mais de 100 municípios que não tem um policial militar. Em Aparecida, Goiânia tem 60 câmeras de monitoramento. Aparecida tem 650 câmeras de monitoramento de alta definição, que fazem o reconhecimento facial, que você pode, dentro de uma central, identificar até comportamentos suspeitos. Com isso, a polícia ganha tempo, eficiência, né? Gustavo, apenas com essas medidas de segurança, com essas câmeras de monitoramento, conseguiu abaixar o índice de criminalidade em 67%. Isso é estatístico. Por isso que a minha nota é 0. Porque sensação de segurança não é segurança. A pessoa que está sendo atacada, que está sendo assaltada, ela não precisa ter a sensação de segurança. Ela tem que ter uma segurança efetiva, com policiais na rua, com câmeras de monitoramento. Isso não foi feito. Nem o preparo para que isso possa acontecer, que é a fibra ótica. Goiás tem, se eu não me engano, 60 quilômetros de fibra ótica. Aparecida tem 800 quilômetros de fibra ótica. O município, tamanho de Aparecida, maior que o estado todo.
Então, assim, é gritante as diferenças quando você coloca no papel. Quando o Estado de Goiás entender o que é gestão e o que foi a gestão de Gustavo, vai começar a compreender o meu descontentamento e o meu desespero em acordar a população para essa mudança. Hoje nós temos uma alternativa. E essa alternativa chama-se Gustavo Mendanha. E em relação à educação? O IDEB em primeiro lugar? O Estado? IDEB em primeiro lugar. Parabenizar o governo Marconi. Porque é um trabalho que foi feito há muitos anos, através da meritocracia que o governo Marconi implantou. Não foi uma coisa que surgiu porque chegou uma secretária de fora do Estado, desprestigiando o povo goiano, e principalmente as mulheres goianas, porque não temos nenhuma mulher goiana à frente de uma pasta importante, a não ser os seus familiares, né? A Adriana Caiado é familiar, está na OVG. Né? Vulcanes é uma mulher, ela é secretária, mas é do Espírito Santo. A Gavioli é do Rio de Janeiro. E a de Educação, ela é se não me engano, do norte do estado. Né? Desvalorizando e desprestigiando o povo goiano e as mulheres goianas. Dizendo para o povo goiano, ó, para comandar o Estado, eu vou trazer pessoas de fora, porque aqui não tem pessoas com capacidade para fazer. Segurança pública, quem que é o nosso secretário? Por muito tempo, foi Rodney Miranda, do Espírito Santo, Saniago, Suavinski, também, não sei de onde que é. Então, o povo goiano não participa da administração da cidade porque o governador entende que aqui em Goiás não temos pessoas com capacidade para fazê-lo, nem profissionais médicos para atendê-lo. Porque ao primeiro problema de saúde, um simples resfriado, a Covid, vai buscar atendimento médico fora do estado, certo? Lá em São Paulo, lá com a médica que acompanha ele de um hospital renomado. Na última eleição, para o cargo também de governador, presidente da República, houve uma comoção muito grande em relação a um tema específico que era a corrupção. Inclusive, foi uma das pautas mais importantes sendo debatida naquele momento no país inteiro, né? E também, claro, provocado por uma série de problemas enfrentados pelo governo até aquele momento, pelo PT e uma série de escândalos. Hoje, você acredita que, de fato, para essa eleição, a pauta vai se repetir? Talvez o principal tema a ser discutido vai ser a corrupção ou não? Qual que é a pauta, no seu ponto de vista, mais importante para essas eleições? Corrupção é inadmissível. Né? Nós temos um governo hoje com muitos indícios de corrupção. Porque para que você faça, que você realmente diagnostique, leva algum tempo. Né? E quando o governador muda o comando da Polícia Civil do Estado, ele ganha algum tempo com isso. Né? Quando as investigações vão se aproximando, ele troca o comando da Polícia Civil e aí tem que se reiniciar todo aquele processo de investigação. Né? Uma forma de fazer corrupção, não sei se as pessoas vão concordar comigo, mas é você colocando parentes na administração. Sim. Nós temos um governador hoje que tem quase 200 parentes ocupando cargos em comissão. Mas se for nepotismo, por que isso acontece? Não existe um agente fiscalizador, né? O próprio Ministério Público fiscaliza isso, doutor. Com a palavra o Ministério Público. Os parentes estão lá. Agora, a população está vendo isso. A população tem conhecimento disso. Para mim, isso é uma forma de corrupção. Sim. Quando você coloca lá 200 familiares, tem até pessoas de Salvador, parece que tem até pessoas morando no Palácio e trabalhando na OVG. Isso é inadmissível, inaceitável. Isso é um tapa na cara da população do estado de Goiás. Você pagar salários altos para parente, um absurdo, que se fosse um familiar, eu já estaria revoltado. Agora, com mais de 200 parentes, isso aí é uma coisa assim, inadmissível, inaceitável. Eu, como contribuinte que sou, eu fico indignado e revoltado com uma situação como essa. Isso é corrupção. Nós tivemos há pouco tempo também um escândalo no sistema prisional. Né? O gestor, que é um segurança do governador, era um segurança do governador, que começou a fazer a gestão daquela pasta do sistema prisional, através do seu motorista, o motorista dele ganhou uma licitação com uma empresa que tem um capital social de R$40 mil para fornecer marmita para o sistema prisional, uma licitação de mais de 30 milhões. Como que uma empresa que tem um capital social de R$40 mil ganha uma licitação de 30 milhões? E o dono da empresa, a dona da empresa, a esposa do motorista do secretário. Ora, o povo não é bobo. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. Sim. E, dentre outros casos, como venda de áreas na Codego,
né? Compra de materiais superfaturados. É claro que isso demora um tempo para vir à tona, mas eu tenho certeza, eu creio em Deus, certo? Eu tenho certeza absoluta, né, da justiça divina. Em poucos tempos nós vamos ter aí resultados dessas investigações. Perfeito. Eu vejo também que corrupção é um tema que sempre em todas as eleições é um tema muito debatido, importante e relevante, e é aquele tema que de fato faz a diferença ali na hora do voto. Mas também eu acho que para essas eleições nós temos outros temas também que nós como população, sociedade, estamos sofrendo bastante, que primeiro é a inflação, a alta de preço dos alimentos, do combustível, né? Hoje viver está muito caro no Brasil, né? Hoje comer está muito caro, andar está muito caro, né? E o salário, né, nunca acompanha. Eu sei que a gente às vezes está falando de temas que não é de uma esfera estadual, né, que envolve muito além disso aí. Como político, como futuro pré-candidato, deputado estadual, quem sabe futuro deputado estadual aqui por Goiás, né? Como que o senhor pensa em dar sua contribuição, vamos dizer assim, para o nosso povo em relação a esse tema? O que puxa, né, esse aumento exorbitante, né, sem dúvida nenhuma, é o aumento dos combustíveis, né? Hoje nós pagamos uma tributação em cima do combustível que é uma das maiores do país, né? Então temos um governador de estado que fez um compromisso com os seus eleitores durante o período de campanha em 2018, Sim. que era justamente abaixar o ICMS dos combustíveis. Sim. Nós passamos por uma pandemia, as pessoas perderam seus postos de trabalho, muitos morreram, infelizmente, e até hoje o governador não teve a sensibilidade de sequer cumprir aquilo que ele prometeu. Ou seja, é um governador que você não pode acreditar mais no que ele fala, porque o que ele fala para você, ele não vai cumprir. Ele apenas mente para ganhar a eleição. É uma busca apenas pelo poder. Não é aquela busca para ter o poder e servir as pessoas com poder. Não. É para se servir do poder. Quando não cumpre aquilo que ele fala, quando coloca mais de 200 familiares ocupando cargos em comissão, gastando uma folha monstruosa em pagamentos, né? Quando você vê indícios de corrupção se aproximando do seu governo. Então, é isso que está acontecendo, infelizmente. Como deputado, acho que então, claro, né, uma pressão, quem sabe, né, até pelo próprio Gustavo Mendanha, pode ser o futuro governador aqui do estado de Goiás, em talvez fazer esse compromisso público também, lutar pela redução, né, do imposto dos combustíveis, né, que hoje está uma faixa de 30%. Do valor no combustível a quase R$8, né? A maior parte, talvez, ali desse preço fica retido nos cofres do Estado realmente, né? Mas acredito que, de fato, aqui possa haver um compromisso público da sua parte, não, deputado? Meu compromisso, eu sempre reitero, é lutar pela população, né? Me dedicar diuturnamente, ajudando as pessoas, escutando as pessoas e resolvendo as demandas, independente de qual seja. Né, me colocar à disposição, fazer com que a política ela sirva o seu papel, que é de atuar e ajudar as pessoas. Perfeito. É a maior ferramenta de transformação humana que nós temos. E ela tem que estar em boas mãos. É por isso que eu luto, participo da política, convido pessoas boas a estar nos ombreando, a estar nesse projeto. Perfeito. E eu tenho certeza absoluta que Gustavo Mendanha é o melhor caminho para o estado de Goiás. É por isso que eu não só o apoio, eu vou estar trabalhando diuturnamente para que ele seja o nosso próximo governador. Maravilha. Estamos já aproximando do fim, então, do nosso episódio aqui do Politiquei. E eu queria entrar, então, num aspecto também um pouco federal agora, né? O senhor já deixou muito clara a sua posição aqui no estado de Goiás, como pré-candidato a deputado estadual. É um projeto de Gustavo Mendanha. Nacionalmente, seu partido está caminhando com qual projeto? Qual que é a sua posição política também? É Bolsonaro? É Lula? O senhor já está inserido aí nesses extremos também ou não? Eu acho que todo extremo ele é nocivo à população. Nós temos que buscar o equilíbrio, né? E como eu sou de direita, defendo essas pautas de defesa da família, Sim. Né? Pátria, né? O meu voto sempre foi para o presidente Bolsonaro. Né? É presidente de um partido que agora vai compor uma base também. Exatamente. Né? O nosso próprio pré-candidato a governo já declarou várias vezes o apoio, né, à reeleição do nosso presidente Bolsonaro. Sim. Então, naturalmente, eu estarei também trabalhando para que Bolsonaro esteja conosco aí, governando o nosso país por mais 4 anos. O senhor falou de um tema muito importante, que é a questão realmente desse equilíbrio, né, dessa polarização que existe entre Bolsonaro e Lula, né, na sua visão como político, médico, cidadão, né,
em que isso pode, de fato, contribuir para o desenvolvimento do nosso país, a importância que isso tem dentro da política realmente, é salutar você, de fato, brigar na política como se estivesse num estádio de futebol, às vezes até com agressão física, né? Como vimos muitos episódios agora recentemente, doutor. Infelizmente isso acontece, mas isso não pode acontecer, né? Brigam as ideias, não brigam os homens, né? É importante nós termos condições de sentarmos na mesa e discutir o melhor projeto para um país, para um estado, para um município, para um bairro, né? E convergir ideias, debater exaustivamente para alcançar aquilo que seja o melhor para a população. Sim, sem dúvida alguma. Olha, primeiro quero lhe agradecer, né, a sua participação muito relevante, discutindo temas importantes e falando claramente a sua posição. Isso talvez seja uma das maiores dificuldades das pessoas que nós convidamos, né? Definir de fato ali a sua posição política. Eu acho que o eleitorado quer muito mesmo conhecer a pessoa a fundo. E essa definição é que faz você transparecer quem de fato você é. Sua ideologia, seus projetos, a sua vontade de realmente conquistar esse cargo na Alegre. Por quê? Então, a você que está nos assistindo, eu quero me dirigir a você neste momento, né? Essa é a importância do Politiquei aqui em Goiás. Estamos trazendo muitos candidatos importantes, pré-candidatos nesse momento, importantes, para debater assuntos relevantes como esse, para definir uma posição. E se de repente algum desses episódios aqui, algum desses pré-candidatos, né, condiz com aquilo que você acredita, né, condiz com aquilo que você realmente quer para o futuro aqui de Goiás, então, não deixe de segui-los nas redes sociais, acompanhar o seu dia a dia, ver as suas pautas, os seus projetos, aquilo que realmente define a sua vida pessoal, a sua vida política, empresarial e uma sociedade em geral. O Politiquei está prestando um serviço até de utilidade pública para você. Então, não deixe de compartilhar, curtir esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, seguir o Dr. Paulo Dair ali nas redes sociais dele, no Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, tá bom? E conferir todos os outros episódios. Dr. Paulo Dair, para finalizar, queria que você se dirigisse diretamente aqui ao nosso público, né? Para não pedir o voto, porque nesse momento não pode mais o apoio daqueles que estão nos assistindo. E porque também, né, convidá-los para esse projeto aí tão grande que está sendo agora construído, que é a sua eleição. Fique à vontade, então. Meus amigos, minhas amigas, Dr. Paulo Dair, médico, cristão, casado, pai de 2 filhos, pré-candidato a deputado estadual. Eu quero aqui contar com o apoio de todos vocês, não só nesse projeto, mas também no projeto Gustavo Mendanha, como nosso próximo governador do estado de Goiás. Humano, moderno, habilidoso e que tem uma marca. Coragem e disposição para enfrentar os desafios, escutar a população e colocar o nosso estado de Goiás, de fato, na rota do progresso. Um abraço, tamo junto. Muito obrigado, então, a você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe esse episódio mais uma vez com todos os seus amigos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e confira aí todos os outros episódios disponíveis nessas plataformas, YouTube, Spotify e tudo mais. Esse foi o Dr. Paulo Dair, presidente do antigo PMN, agora Mobiliza 33, e pré-candidato a deputado estadual por esse partido. Então, muito obrigado pela audiência e até a próxima.